Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Confesso que eu estou um pouco nervoso, mas não somente pela palavra em si, mas pelo peso de trazer a mensagem para o corpo da igreja, pela responsabilidade espiritual de ministrar ao corpo de Cristo. Porque se é para falar de qualquer assunto, a gente já está acostumado, eu estou acostumado a lecionar, a falar sobre o assunto que eu domino. Se é para falar do assunto que a gente domina, e a gente já está acostumado no meio secular, né, nas nossas esferas de atuação, a gente vai com tranquilidade, mas quando envolve o corpo de Cristo, quando envolve a igreja, quando envolve a edificação da noiva, aí vem o peso, que é um peso bom, não é um peso ruim. Amém? Abra comigo lá em João 14, 26. Eu sou muito grato a Deus por estar em igreja, por fazer parte do corpo. Primeiramente, eu não sou grato pela oportunidade de estar pregando, sou grato pela oportunidade de poder ser igreja com vocês. Vamos ler lá em João 14, 26. Glória a Deus. Aqui. Essa é a King James, essa é a boa, a versão da minha Bíblia. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Glória a Deus. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu colocaria ouvindo a voz do Espírito Santo. Se a gente pudesse definir um tema, um título para ela, a gente poderia colocar ouvindo a voz do Espírito Santo. E nesse versículo especificamente, é um versículo chave em relação à pessoa do Espírito Santo, que Cristo está orientando os discípulos, um pouco antes da sua morte, um pouco antes da ceia, ele está orientando do seguinte, no versículo 25 ele diz assim, esses ensinamentos que eu vos tenho ministrado enquanto eu ainda estou presente entre vós. Esses ensinamentos eu ministro enquanto eu ainda estou entre vós, presente entre vós. Mas é o seguinte, quando eu for, eu vou deixar o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e ele vai fazer vocês, ele vai ensinar vocês todas as verdades e fazer vocês lembrar. A gente tem que prestar atenção em duas coisas que o Espírito Santo fará. Se ele vai fazer, foi uma fala profética de Cristo. Ele diz assim, que o Espírito Santo a quem o Pai enviará, ele ensinará e vos fará lembrar, ou seja, algo que não era para aquele momento. Se é algo que não era para aquele momento, então é algo profético que Jesus está liberando sobre os discípulos e sobre a igreja de hoje. E se ele fala que o Espírito Santo vai ensinar a verdade e que o Espírito Santo vai fazer lembrar, isso significa que é um cenário, deixa eu ficar aqui, né, porque está filmando, é a mania de andar. Se ele está dizendo que o Espírito Santo vai ensinar verdades e fazer lembrar, significa que nós estamos inseridos, ou possivelmente a igreja pode estar inserida, num contexto, num ambiente de mentiras e de inverdades. E talvez a igreja se encontre em uma situação de distração e esquecendo dos ensinamentos e dos fundamentos da verdade. Porque ele só pode ensinar a verdade para quem está inserido num cenário de mentira. E ele só pode fazer lembrar aquele que esqueceu. Então Cristo estava predizendo, lá na frente, o modismo, o futuro, os espinhos ao redor, onde a palavra vai ser semeada, o Espírito Santo vai ter que habitar. Porque ele precisa fazer vocês lembrar dos ensinamentos, porque talvez, possivelmente, vocês esquecerão. E também ensinar as verdades, porque muitas mentiras foram pregadas, muitas coisas foram pregadas de forma equivocada. Então essa é a mensagem. E quais são os ensinamentos e quais são as verdades que o Espírito Santo vai ensinar e vai fazer a gente lembrar? Dentro desse contexto, um pouco antes, Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está instruindo os discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Aquele que vive os meus mandamentos, esse me ama, o Pai o amará. E assim mesmo, o Pai, e desta mesma forma, o Pai amará aquele que fizer isso.
e eu vou habitar em você. Então, os ensinamentos Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a base, Cristo é o centro, Cristo tem que estar acima de tudo. E Jesus estava entendendo que futuramente a igreja estaria em um cenário em que nós colocaríamos Cristo abaixo das outras coisas, ou que colocaríamos qualquer outras coisas no lugar de Jesus. Então, o Espírito Santo é o alinhador, aquele que vai nos alinhar, nos colocar diante de Cristo novamente. O caminho, a verdade e a vida, lá no 14:6, está em letra maiúscula, caminho, verdade e vida. Eu gostaria que você abrisse essa introdução, queria que você abrisse em 1 Reis 17, se puder colocar ali também, se puder acompanhar. Espero que faça sentido para você essa mensagem. Essa revelação, uma aplicação diferente da que está aqui original, mas a minha esposa tinha perguntado para mim o seguinte, ela falou, Deus já te mostrou a mensagem? Você já preparou a mensagem? Aí eu falei para ela, a minha preocupação maior não é em preparar a mensagem, mas preparar o pregador. Eu estou preparando o pregador já tem um ano. Então assim, eu não fiquei um ano preparando a mensagem, fiquei um ano preparando o pregador. E a gente tinha até conversado no podcast com a Cláudia, o quão importante é a igreja pregar sem pregar. O quão importante é nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, pregar o evangelho sem pregar. Pregar é importante, estar aqui pregando, pregar na rua, né, evangelizar uma pessoa diretamente, falar de Jesus diretamente. Mas o quão importante é nós pregarmos o evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso caráter, com os fundamentos de Cristo através do nosso trabalho, da nossa atuação. E pregar sem pregar. Eu estava trabalhando, eu estava preparando o pregador durante esse um ano, sem ministrar na plataforma. Aí a palavra, assim, alguns meses, o Espírito Santo já estava dando sinais para essa mensagem. Eu preguei essa mensagem uma vez em 2016, preguei ela em 2021, em 2016 ela não fez muito sentido, em 2021 mais ou menos, eu espero que faça sentido agora. E é uma mensagem profética e eu creio que vai edificar a nossa vida, amém? 2 Reis 17, versículo 9. Glória a Deus. Vamos lá. Segunda Reis não, gente, perdão, é 1 Reis. Aí eu falei que eu estou nervoso. Eu desaprendi, uma coisa de pregar. É 1 Reis 17, gente, versículo 9. Vamos lá. Glória a Deus. Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Olha lá, vamos para o contexto desse versículo, dessa passagem. Elias, ele tinha sido enviado para um lugar, para um ribeiro, para um rio, lá em Querite, perto do Rio Jordão. E Deus falou o seguinte, você vai ficar aí. Ao nascer do sol de manhã, os corvos vão trazer pão e carne. E no pôr do sol, também, da mesma forma, você vai bebendo a água do rio. Fica por aí, porque estava tendo seca naquela região, reinado de Acabe. O rio seca. E Deus ordena para Elias sair daquele lugar e ir para a região de Sarepta. Elias, vai para a região de Sarepta, porque lá tem uma viúva que eu ordenei e ela te sustentará. Olha, imagina a cabeça do profeta, uma viúva naquele tempo de seca, provavelmente ela não trabalhava, provavelmente ela não tinha sustento, não tinha recursos, como que uma viúva vai me sustentar? Mas enfim, ele pede para que Elias vá até aquela viúva que ela ia sustentar ele. Aquela região de Sarepta, né? Ela era uma região pagã, uma região longe de Deus, e era a região em que o pai, provavelmente, o pai de Jezabel dominava, governava. O pai da Jeza, vocês conhecem, né? A Jezabel. Então, aquela região era uma região sem Deus. Olha o cenário em que o profeta ia se inserir. Uma região de fome, uma região de sede e uma região sem Deus. E vai lá e uma viúva vai lhe sustentar. Agora, dentro do cenário da revelação, a gente entende que Elias aqui representa o Espírito Santo de Deus. E a gente entende que a viúva representa a mulher, que significa a igreja. Amém? Então, para vocês
conseguir compreender toda a revelação, todo o trajeto da mensagem, Elias é o Espírito Santo, porque é o profeta. E o profeta tem a ver com o Espírito Santo. Porque o profeta, ele profetiza. Olha que fácil, né? Quem é o profeta? Ele profetiza. Profetiza o quê? O que vai acontecer. Mas ele não só profetiza o que vai acontecer, ele dá instrução para aquilo que não é adivinhação, porque para Deus, o futuro não existe para Deus. O futuro existe para nós, porque Deus já conhece o futuro. Espaço e tempo para Deus é diferente de espaço e tempo para nós. Então, o futuro é para nós. O que acontece? O profeta profetiza o tempo futuro para nós, o tempo vindouro para nós. E esse tempo, ele nos prepara. Vai acontecer isso, isso e isso, vocês têm que agir assim, assim, assim. Isso é a função do profeta, para a igreja, para o corpo. O profeta pode dizer para a igreja, haverá um tempo em que muitas vozes vão se manifestar e vocês têm que ficar calados. E a igreja precisa ficar calada. Haverá um tempo que todo mundo vai rir e vocês têm que chorar. E a igreja tem que chorar, prantear. Haverá um tempo que todos estarão pranteando e nós iremos ficar alegres, porque nós vamos triunfar no meio do caos. Então, a profecia ela é sempre contra a cultura, contra o cenário atual. Está um calor terrível. Aí o Espírito Santo, o profeta, anuncia o seguinte, prepare-se, compre blusas e casacos, porque vai esfriar amanhã. Ou vai fazer frio, vocês precisam se preparar. Momentaneamente não dá para crer numa palavra dessa, mas pela fé, as atitudes são tomadas por meio do quê? De entender que Deus já conhece lá na frente e nós não. Então, Elias é o profeta, representa o Espírito Santo, e a viúva é a mulher que representa a igreja. Olha o cenário dessa situação. A gente percebe, pessoal, que ao longo do tempo, em relação ao avivamento, muitos foram levantados para avivar a terra. Só que a gente viu o avivamento de um homem só. E na história também, na sociologia, na ciência, na arte, em todos os aspectos, homens que marcaram seu tempo. Sempre de um homem só, ou de uma denominação, ou de um movimento. Vocês podem observar que os últimos 100 anos de avivamento da igreja é marcado por homens, por denominações, por nomenclaturas. E esses avivamentos, alguns deles, boa parte deles, não conseguiram se perpetuar, não conseguiram ficar firmes. Por quê? Porque o avivamento de um homem só vai exaltar um homem só. E Cristo não está no avivamento de um homem só. O avivamento de Cristo para a igreja é o avivamento através do coletivo, do corpo. Eu creio, com a minha fé profética, que o avivamento dos últimos dias será coletivo através de toda a igreja. Deus não vai usar um homem só, não vai ser o avivamento do Billy Graham, da Aimee, do Benny Hinn, da Catherine Kuhlman, do John Wesley, seja ele teológico, do Espírito Santo, não vai ser o avivamento da igreja de Cristo. Vai ser o avivamento do corpo unido. Deus, acredito sim, que Ele vai quebrar algumas estruturas, unir denominações, para que o avivamento aconteça. O avivamento do ministério semear, do ministério batista, não. O avivamento da igreja de Cristo. O avivamento coletivo. Eu creio muito nisso. E essa palavra tem muito a ver com isso. Então, vamos lá. Aquela viúvas, pessoal, eu tenho a mania de chamar meus alunos de senhores, senhoras e senhores aí. Aquela viúva estava em um lugar sem Deus, num lugar sem comida e sem água. E ela, o nome já fala, viúva, sem o marido. Olha esse cenário. A igreja sem o alimento espiritual devido, a igreja sem Cristo vivendo ou vivo para ela. Eu entendo sim esse cenário como o cenário da igreja dos últimos dias. Eu não venho aqui como juiz da igreja para falar que ela está errada, porque eu sou ela também. Eu não estou falando de denominação, estou falando da igreja de Cristo. E você sabe que não é diferente do que eu estou explanando aqui, do que Cristo está trazendo. Hoje nós percebemos o quê? A igreja de Cristo, de uma forma geral, faminta espiritualmente. A igreja de Cristo, de uma forma geral, onde tudo é mais importante menos Jesus. Sabe quando que eu percebi isso? Nas minhas mensagens. As minhas mensagens eram antropocêntricas, mensagens voltadas para o homem. Eu pregava para resolver o problema de jovem, para resolver o problema
o meu problema, para resolver o problema do X, do Y, para resolver o problema do adolescente. O jovem quer namorar, pregar para ensinar o jovem a namorar e não casar errado. Não sei quem está sem fé, ensinar a pessoa a ter fé. Pregava para o homem, porque os meus sermões eram sermões antropocêntricos. E eu falei, o meu sermão não é Jesus. A gente quase não fala de Jesus. Os nossos sermões estão carregados de coisas para satisfazer as nossas vontades. Foi quando Deus me deu essa palavra, Ele falou, a igreja vive um cenário de fome espiritual e um cenário em que Cristo já não vive mais para ela, mas as outras coisas estão vivas acima de Jesus na vida da igreja de Cristo. Então, não é diferente de um cenário atual do nosso país, mundial. A igreja dos últimos dias, e não é a título de condenar ou de julgar, é a título de expor o cenário, de expor a situação e Deus trazer a solução. A igreja dos últimos dias está como essa viúva de Sarepta. Ela está faminta espiritualmente, porque as nossas mensagens estão carregadas de nós mesmos. Ela está com sede da água viva e Jesus já não reina mais como o primeiro na vida dela. Outras coisas reinam menos Cristo. Esse é o cenário atual da igreja, mediante a profecia. Continuando a palavra. Aí o que o profeta faz? Ele chega até aquele lugar e ele fala para ela assim. Quando ele chega lá, ela estava fazendo algumas coisas. Né? Quando ele estava se retirando para buscar... Aí ele chega, versículo 10, 17 e 10. Ele partiu em direção a Sarepta e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ela o chamou e lhe solicitou... Vamos lá. Ele lhe chamou e lhe solicitou, traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu, por favor, traz-me também um pedaço de pão. No versículo 12, no entanto, ela replicou, tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para minha casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. A própria viúva expõe o cenário para o profeta. Olha, é o seguinte, a água eu tenho. Porque ela estava ali, deixa eu pegar as baquetas aqui, que vai funcionar como graveto. Ela estava ali, glória a Deus, catando gravetos. E ela ia preparar a última refeição. Ia comer ela, o filho, e eles iam morrer. A própria viúva expõe, aqui não tem nada. Além de eu ser viúva, não ter sustento, não ter quem me sustente, pelo contexto da época, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou preparar alguma coisa aqui para mim comer, eu e meu filho nós vamos comer e morrer. A própria viúva denuncia aquele cenário. Então, quando ela está ali catando, pega um pouco de água para mim, ela está lá catando, ele chega, ela está lá catando os cavacos, aí ela, vou lá pegar água, deixa... Quando ela está saindo, peraí, traz um pedaço de pão para mim. Aí ela olha e fala para ele o seguinte, não tem. O que eu tenho aqui é só para mim e para o meu filho, a gente vai comer e morrer. O que isso denuncia para nós? O que isso demonstra para nós no nosso cenário atual, no nosso contexto atual de igreja? Mostra o seguinte, uma igreja das últimas ações, uma igreja das últimas atitudes e uma igreja das últimas forças. Uma igreja que não tem forças mais para poder prosseguir naquilo que foi proposto a ela. E quando ela... Deixa eu colocar mais aqui. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo, que é o profeta, quando o profeta, que é o Espírito Santo, apresenta-se para ela, ela expõe a sua situação. Ela expõe a sua condição. Porque assim, eu creio que
o Espírito Santo de Deus vai começar a nos visitar novamente. Nós vamos voltar a ser a igreja que ouve a voz do Espírito. E quando o Espírito Santo passar a visitar a gente de forma coletiva, forma individual, o que vai acontecer? O que geralmente acontece quando o Espírito Santo nos visita? A gente quer ficar feliz, né? Nós queremos trabalhar para Ele, nós queremos fazer um monte de coisa, nós queremos entrar no ativismo ministerial. Mas ali, o que acontece? Quando o profeta pede para ela algo, ela expõe a situação, ela fala, eu não tenho nada. Não dá para fazer isso que você está falando. Porque eu e meu filho, nós vamos comer e morrer. Vou preparar algumas coisas aqui, nós vamos comer e morrer. Isso demonstra o quê? Que a real atitude da igreja, quando o Espírito Santo visita ela, é ela expor o que ela é, como ela está, e o que ela tem e o que ela não tem. Então, a partir do momento que o Espírito Santo começar a nos visitar novamente, começar a falar conosco novamente, nós vamos expor as nossas mazelas. Nós vamos expor como nós estamos de fato. Nós vamos falar, é o seguinte, a gente não tem tanta farinha assim, nós não temos tanto azeite, ou seja, nós não temos tanta unção, que é o azeite, nós não temos tanto, Cristo, o pão da vida, ele não é tão vivo dentro de nós assim. E tem mais, as outras coisas estão em primeiro lugar no lugar de Cristo. Aqui não é uma situação para poder colocar ou condenar a igreja. Aqui é uma situação para poder alinhar ela. Porque quando nós somos visitados pelo Espírito Santo de Deus, a intenção não é nos condenar. A intenção é nos constranger e mostrar como nós estamos para nós mesmos. Assim como Jesus, lá na beira daquele poço, quando ele pergunta para a samaritana, cadê o teu marido? Aí ela fala, eu não tenho marido. Jesus expõe ela para ela mesma. Quando o Espírito Santo nos visita, ele faz perguntas para nós. Ele começa a falar conosco e as nossas mazelas são expostas. É isso que acontece com a igreja que volta a ouvir o Espírito Santo de Deus. É isso que acontece quando a gente passa a receber o Espírito Santo. Então não vai ser o avivamento inicialmente do fogo, do poder, o avivamento das manifestações, dos milagres, inicialmente vai ser o avivamento do quebrantamento, do arrependimento, da exposição dos seus erros. Aqui eu vejo que os irmãos não têm dificuldade de expor os erros. Você vai para uma reunião de líder, de discipulado, de homens, pequeno grupo, as pessoas falam das suas mazelas com muita tranquilidade. Eu não venho de um ambiente assim. Eu falo, esse é o cenário. É a gente mostrar quem nós somos quando Deus nos visita. Não ficar inventando. Eu quero ver a coragem de líderes quando o Espírito Santo começar a visitar as igrejas de uma forma geral. Aqui o povo não ora tanto, né? Aqui a gente não está tão firme, a gente não jejua tanto, a gente não lê tanto a Bíblia, a gente lê pouco, a gente tem uma vida muito rasa. Mas não é o homem que vai trazer essa sentença, essa exposição, não sentença, essa exposição, esse constrangimento vem através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a visita dele, expõe a nossa situação. O Espírito Santo de Deus expõe como nós estamos, e isso é para curar, isso é para gerar arrependimento, isso é para gerar quebrantamento, isso é para gerar transformação. Eu acredito muito nisso para a igreja nos tempos de hoje. Isso já começou, isso vai começar, isso é para quando? Isso é para agora, porque nós somos, não é uma mensagem escatológica, não é a mensagem de Apocalipse, mas nós somos a última geração, nós somos a igreja dos últimos dias, nós somos a igreja das últimas forças, nós somos a igreja das últimas ações. Se vai acontecer um avivamento, vai acontecer conosco, e vai ser o último. O que não pode é a igreja ficar olhando para o céu, porque quando o profeta chega, ela fala assim, nós vamos fazer algumas coisas aqui, comer e morrer. O que é isso? É uma igreja que ela está fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Porque ela está olhando para o céu e fala, me leva logo. Eu quero sair daqui logo, porque os irmãos que estavam aqui não estão mais, os meus parceiros que eram do evangelho já se afastaram, o povo que eu achei que era fervoroso não é mais, eu que achei que era fervoroso, eu não sou tanto, então tira a gente dessa terra logo. A igreja não pode entrar
nesse desejo de Cristo nos arrebatar logo e tirar a gente dessa terra. Não é essa a intenção do Espírito Santo para a igreja. Arrancar a igreja no meio do caos. Não, Cristo vai restaurar a igreja no meio do caos e vai arrebatar uma igreja restaurada. Cristo não vai levar a igreja melancólica, depressiva para o céu. Cristo vai levar uma igreja restaurada para o céu. Eu creio muito nisso. Então, a gente não pode olhar para cima e nos tira daqui, não. O Espírito Santo nos visita e a gente tem que deixar Ele tratar para gerar arrependimento no nosso coração. E é isso que vem acontecendo, é isso que eu vejo há muitos anos. Não é para esse lugar, não é para o X ou para o Y, eu falo para a igreja de uma forma geral, é o que eu vejo acontecer. A igreja está trabalhando de forma certa, mas com a motivação errada. O que ela gerou vai morrer, porque falta fome, falta alimento espiritual, porque falta água viva. Uma igreja seca, sem alimento espiritual, uma igreja sem Cristo, uma igreja antropocêntrica, uma igreja do evangelho hedonista. E Cristo não está sendo o centro, e o Espírito Santo vem para alinhar essa igreja, não para condenar ela. Porque ela está fazendo a coisa certa. Eu estou falando da igreja de Cristo, não de denominações. Ah, irmão, mas tem igreja que não faz a coisa certa. Não, não estou falando de denominações, estou falando da igreja, o corpo de Cristo. Ela está fazendo a coisa certa, ela está catando os gravetos para preparar um cozido, para ela comer. Ela precisa comer e dar para o filho dela e eles vão morrer. Ela está fazendo a coisa certa. Ela quer se alimentar e alimentar o filho, mas a motivação está errada. Ela está fazendo para que acabe logo. A igreja está olhando para o céu, Jesus volta logo, tira a gente desse caos. Na pandemia isso ficou muito bem revelado. Eu preguei essa mensagem bem no meio da pandemia. Jesus volta logo, Jesus. Não, vai passar pela pandemia. No meio da guerra agora é a hora, está o sinal, um dos sinais mais próximos aí, guerra, Israel, Hamas, volta logo. Não. Cristo quer nos restaurar no meio do caos. Porque não é essa a intenção. Porque é legal, né? O trem está pegando fogo, Jesus vem nos tira e deixa todo mundo se arrebentar. Não, nós vamos triunfar no meio do caos. Nós vamos ser restaurados no meio do caos. Vai haver arrependimento em nossos corações no meio do caos. Eu creio muito que líderes religiosos voltarão a ouvir o Espírito Santo e não vão olhar para a igreja e vamos abrir igreja, vamos quebrar parede, vamos comprar terreno, vamos expandir, vamos evangelizar, vamos para os países. Não, a primeira coisa que líderes religiosos, quando o Espírito Santo voltar a reinar dentro da igreja, falar: cara, a gente não era tudo isso. A gente não orava tanto assim, a gente não tinha tanta unção. Morreu até crente de Covid. Crente morrendo atropelado. A gente não está com essa bola toda. Espírito Santo, eu pensava que nós estávamos com essa bola toda. Nós não estamos com essa bola toda. Nós somos fracos, pequenos e precisamos de Ti. Quando isso acontece, aí o profeta: é isso que eu quero. Porque ela poderia muito bem: entra para cá, profeta, homem de Deus, santo. Claro. Pai do Senhor, profeta, vou preparar o bolo. Ou falar em línguas, colocar na mesa, dá para o profeta comer, eles vão morrer. Ela poderia falar, ela poderia receber o profeta de forma diferente. Não, o homem de Deus, veja que esse profeta, ela já tinha sido ordenada que o profeta ia lá para ela alimentar ele. Mas ela expõe a realidade. Quando o Espírito Santo visitar você, quando você for visitado por Jesus, exponha você. Não saia querendo retribuir a presença do Espírito Santo. Não saia querendo retribuir o toque, a transformação, o que ele quer. Não, exponha quem você é. Exponha como, mostre, deixa ele soltar de dentro de você aquilo que precisa ser liberto, aquilo que precisa gerar arrependimento. Se vai demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, não sei. Deixa ele tratar teu coração. Isso aconteceu comigo há 1 ano atrás, quando eu cheguei para cá. O Espírito Santo começou a falar comigo de novo, porque eu estava tão seco, tão faminto. Aí, quando ele começou a falar comigo, eu queria ir para o ativismo. Tem que fazer, porque fica na sua. Agora é hora de você ser transformado. Não é hora de você sair aí fazendo isso ou aquilo. É hora de você ser restaurado, você ser transformado. Eu preciso que coisas saiam dentro de você, coisas que precisam ser libertas, que nem você sabia. Cara, existiam coisas dentro do meu coração que nem eu sabia que precisava ser tratado.
Existiam mazelas dentro de mim que eu desconhecia. Jesus, eu achei que eu era crente. Eu achei que eu era do reteté. Eu achei que eu era um super crente. Eu achei que eu era intocável, imbatível, inabalável. E o Espírito Santo voltou a falar comigo de novo. E coisas dentro do meu coração que nem eu mesmo sabia que precisava ser tratado. Então tem coisas dentro de você que às vezes nem você sabe que precisa ser tratado. Existem traumas, existem medos, pecados ocultos, coisas que estão dentro do teu coração que nem você sabe que precisa ser tratado. Por que será que eu sou grosso, ignorante? Por que será que qualquer coisa me chateia? Por que será que coisas que nem eu sabia, porque me magoava, porque me afligia, e o Espírito Santo foi tratando isso. E eu fui deixando Ele tratar, eu fui expondo para Ele, para mim mesmo, e sendo curado. Esse é o cenário da igreja, a igreja do arrependimento, a igreja da transformação. E o profeta continua dizendo assim, Elias, porém, lhe assegurou, não temas, vai, faz, como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno, traz aqui, depois vai fazer para você e depois para o teu filho. E no 14, verso 14, porquanto diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia que Yahvé fizer chover sobre a terra. Essa parte, quando ela expõe a situação, o que acontece? Glória a Deus. O profeta diz o seguinte, olha, continue fazendo o que você está fazendo. Eu estou falando da igreja de Cristo. Se a igreja, se tem denominações que não está fazendo o que tem que ser feito, ela precisa voltar a fazer o que tem que ser feito. Continue fazendo o que você está fazendo. O que a igreja tem que fazer? Se alimentar espiritualmente e alimentar quem ela está gerando, não é? O que a igreja tem que fazer? Ser forte enquanto corpo, fundamentado em Cristo, e aqueles que vão entrando, ela tem que alimentar os que estão entrando, discipular e apontar para Jesus, não é isso? Isso é, assim, a grosso modo, mas é isso. Aí o profeta fala para ela assim, continua fazendo o que você estava fazendo, você não ia fazer comida para você e para o teu filho? Continua nesse propósito de edificar o corpo, de alimentar aqueles que estão vindo, de gerar vida para aqueles que estão chegando, de discipular aqueles que estão chegando. Essa é a função primordial da igreja, mas mude a motivação do teu coração. Primeiro para mim, depois para você, depois para o teu filho. Fazendo isso, não vai faltar farinha na botija, na vasilha, não vai faltar azeite na botija, até que chova na terra. O que o profeta faz ali? O que o Espírito Santo quer? Igreja, primeiro para mim. Corpo de Cristo, primeiro para mim. Primeiro eu. Ah, mas eu faço primeiro para você. Não faz. Eu achava que eu fazia primeiro para Deus. Eu achava que Jesus era o maior na minha vida. Um dia eu falei para Deus no altar, falei assim, ó, tudo isso aqui não vale nada. Se o Senhor me tirar da plataforma, tirar meus cargos, eu vou continuar firme, porque você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu falava isso no púlpito. Tá aqui os irmãos que não me deixam mentir. Eu pregava isso. Aí Deus, tá bom. Tirou cargo, que não vale nada. Tirou plataforma. Tirou tudo que eu achava que era importante e não era nada. Aí eu falei. Aí Deus olhou para mim e falou assim, e agora? Eu sou o mais importante? Aí eu falei, eu não sou crente. Eu falei, meu Deus, eu não era crente. Eu era um bom pregador. Eu era um bom líder de jovens. Eu era um bom irmão que ajudava, que servia ali. Mas eu não te amava, eu não te colocava em primeiro lugar. Fazia um bom tempo. Obrigado por ter feito isso comigo, Jesus. Porque eu reconheci que eu precisava colocar você em primeiro lugar na minha vida. A minha maior alegria, a maior oportunidade de estar aqui pregando, a minha maior alegria é eu ter a oportunidade de ser corpo com vocês. É eu fazer parte do corpo de Cristo com vocês. Essa é a minha maior alegria. E qual que é a motivação que o Espírito Santo quer mudar no nosso coração? Ele ser o primeiro em nossas vidas.
nós vamos oferecer primeiramente para Ele. Aí depois, edifica o corpo e alimenta quem a gente está gerando. O que a gente tem que fazer? Todas as nossas ações, elas precisam ser unidas, batizadas em Cristo. E tudo que nós vamos fazer é como se fosse para o Senhor. Como que eu prego sem pregar? É tudo que eu fizer na minha esfera de atuação, eu faço como se fosse para o Senhor. Assim eu ofereço tudo para Ele primeiro. Tudo que eu fizer, eu faço como se fosse para Cristo. Não para o pastor, não para a denominação, não para o nome, mas para Jesus. Quando eu trabalho com excelência, em todos os meus aspectos de atuação, como se fosse para Deus, eu estou oferecendo em primeiro lugar para Ele. Então, o profeta quer mudar a motivação dela. Eu quero gerar fé no teu coração. Você ia fazer um pouco de comida para você, para o teu filho morrer. Agora, não ia dar, né? Dentro da sua concepção, dentro da sua humanidade, não ia dar. Mas agora o que você vai fazer, você vai tirar a primeira parte e dar para mim. Mas não vai sobrar, só o Senhor come e eu, meu filho morre. Não, atitude de fé. Então, às vezes, o Espírito Santo vai tirar coisas de nós, para gerar fé no nosso coração, tirar coisas que a gente acha que é importante, para poder gerar fé no nosso coração, para que Ele seja o primeiro em nossa vida. Isso Ele trabalhou comigo durante esse ano. Eu quero ser o primeiro na tua vida. Esse é o cenário para a igreja. Não é uma sentença, não é um juiz, eu não sou o juiz da igreja. Mas o cenário para a igreja é o seguinte: igreja que voltar a ouvir o Espírito Santo vai continuar fazendo as mesmas coisas, que é o quê? Edificar o corpo e alimentar quem ela gera. Estou falando da igreja de Cristo, estou falando do corpo. Vai voltar a fazer isso, mas a diferença é, primeiro para mim. A diferença é, primeira parte para o Espírito Santo, a primeira parte é para Jesus, ou seja, Cristo tem que ser o primeiro. Jesus Cristo, sempre falo, Jesus Cristo é maior do que esse ministério, Jesus Cristo é maior do que essa pregação, Jesus Cristo é maior do que o louvor, Jesus Cristo é maior do que a minha vida, Jesus Cristo é maior do que o meu casamento, Jesus Cristo é maior do que o meu filho, Jesus Cristo é maior do que o meu dom, Jesus Cristo é maior. Cristo é maior. Eu tinha uma dúvida muito grande, que igreja que eu procuro? O Espírito Santo falou para mim, eu até comentei com o irmão Rosemir depois, quase um ano atrás. Procura uma igreja que Cristo seja maior que ela. Eu comecei a visitar, é difícil achar. Procura uma igreja que Jesus seja maior que ela. Irmão, é difícil, porque ou é o ministério profético, ou é o ministério da cura, ou é o louvor, ou é a parte organizacional, ou é o método X ou Y, não estou falando, estou condenando nada disso, mas falei, Jesus não tem. Procure um lugar em que Cristo seja maior do que aquele lugar. Aí eu vim parar aqui. Como que eu coloco Jesus em primeiro lugar? Olha que simples. Ele tem que estar acima de tudo na sua vida. Pronto. Ele tem que estar acima de tudo. Tudo. Essa é a palavra para a igreja. Aí eu pergunto, isso vai para o YouTube, é perigoso. Eu pergunto, será que um líder religioso de uma grande denominação tem coragem, o Espírito Santo chegar e falar assim, para tudo que você está fazendo? Porque Jesus, eu aqui não sou maior dentro da tua igreja. Maior dentro da tua igreja é o ministério profético, é o louvor, é o ministério de cura, é o método. Eu não sou maior. Para tudo que você está fazendo, volta, tira tudo, desliga o som, desliga as luzes, volta a sentar debaixo da árvore. Será que o cara teria coragem de fazer isso? Não estou condenando uma estrutura, é bom, tem que ter um ar-condicionado, um telão, um microfone, tudo isso é importante. Né? Aquela caixa velha estourando o ouvido da gente, que bom que tem um som com qualidade, que não arrebenta com os nossos tímpanos. Agora a gente até transmite para o YouTube, olha que maravilha, a Igreja de Cristo triunfando também no aspecto material. Mas o que eu quero trazer, o entendimento é, a essência tem que ser Jesus. A essência é Jesus. Houve um tempo na igreja que alguns homens descobriram
Deus revelou para eles métodos, formas de avivamento. E esses homens passaram a espalhar isso para o Brasil. Legal, glória a Deus. Vamos lá, e dá certo, e Deus está aí. Só que isso começou a ser maior do que Jesus numa igreja. Eu comecei a observar, cara, esse negócio aí que a gente faz aí é maior do que Jesus. E não pode. Jesus é maior do que tudo. Se a gente fizer alguma coisa que começar a ser maior que Jesus, a gente tem que parar. Cara, Jesus... Então o profeta ali fala para ela, ó, ele libera a sentença. O que ele fala para ela? Ele libera uma atitude, 3 atitudes, ó. Primeiro você vai dar o bolo para mim, depois para você e depois para quem você está gerando. A igreja de Cristo, primeiro Jesus, depois a edificação do corpo enquanto igreja, os fundamentos de Cristo, e depois alimentar quem ela está gerando. Então o profeta dá uma instrução, libera uma sentença para um cenário futuro, se ela cumprir aquilo. A igreja de Cristo, quando ela ouve o Espírito Santo de Deus, a instrução é liberada. O que fala lá em João 14, 26, que a gente leu no início? O Espírito de Deus vai fazer a gente lembrar, ele vai ensinar as verdades. Se ele vai ensinar as verdades, a gente está rodeado de mentiras. E ele vai fazer a gente lembrar. Se ele precisa fazer a gente lembrar, nós estamos esquecidos por causa dos espinhos ao nosso redor, que estão nos sufocando. Então, Jesus já entendia, ele entendia lá atrás, ó, a igreja lá no século 21, ela vai esquecer que eu sou o primeiro na vida dela. A igreja lá no século 21 vai estar rodeada de mentiras e a verdade vai ser anulada pelos espinhos. Então, para isso que eu envio a pessoa do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo faz o que aqui? Dentro da revelação dessa mensagem, volta a me ouvir, primeiro para mim. Porque ali, a partir do momento que ele libera aquilo, e que ele fala o seguinte, não vai faltar, e você fazendo isso, não vai faltar farinha, e não irá faltar azeite. Ele libera uma sentença, se você fizer isso, no tempo de seca, você vai ter prosperidade. Imediatamente, ela faz o que ele pede. Imediatamente. Para quando que eu tenho que começar a colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida? Para ontem. Vou esperar o ano acabar, né? Que tem um monte de coisa aí e tal. Para agora. Quando a sentença por meio do Espírito Santo é liberada para a igreja, ali. Agora vamos falar da igreja? Ali, aqui. Quando é liberado para a igreja, quando é que a igreja? Imediatamente. Porque o Espírito Santo, quando ele começa a ser voz dentro da igreja, o que acontece? Ele libera o caminho para alinhar a igreja. Vocês estão andando aqui, vamos andar aqui. Tira isso aqui, joga isso aqui para lá. Vamos andar aqui. E isso vai acontecer. O que a igreja tem que fazer? Imediatamente agir. Então, imediatamente, eu preciso colocar Jesus como centro da minha vida. Como o meu caminho, como a minha verdade, como a minha vida. Para ontem. Eu preciso fazer isso. Como corpo e como indivíduo. Porque o Espírito Santo afeta o corpo e individualmente as pessoas são afetadas nos seus lugares de atuações. Então, ela imediatamente faz conforme o profeta fala. A igreja imediatamente, ao ouvir a voz do Espírito, olha, eu não estou liberando sentença e juízo de condenação. Eu estou falando de algo que acontece quando o Espírito Santo visita a igreja dos últimos dias. É isso que acontece. Eu fico tão feliz, eu fico tão... É gerado tanta esperança no meu coração com uma palavra dessa, porque eu sei que quando a igreja brasileira começar a ouvir o Espírito Santo de Deus, vai haver arrependimento. Eu não me impressiono com pseudo-avivamentos, eu não me impressiono com pseudo-movimentos, se dizendo ser um movimento que Cristo estabeleceu para a terra. Não, eu me impressiono com uma igreja que se ajoelha e chora arrependido dos seus pecados, dos seus erros, das suas fraquezas, da sua incapacidade. Isso gera tanta esperança no meu coração, porque eu sei que a igreja dos últimos dias, ela está cansada, ela está entojada de tanto sermão antropocêntrico, tanto sermão hedonista, ela está cheia, ela está carregada disso aí. Quando ela voltar a ouvir o Espírito Santo, imediatamente, ela vai saber o que fazer.
E sabe o que é até que chova na terra? Até que chova na terra a igreja que voltar a ouvir o Espírito Santo de Deus, ela vai passar a ter eu como primeiro na vida dela. Ela vai se edificar enquanto corpo. E o que ela gerou não irá morrer. As pessoas não vão embora mais, não vão desviar mais. Não estou falando disso. Estou falando dos discípulos que serão gerados dentro da casa de Deus. Eles não irão morrer. Abraçado no toco, descendo a correnteza. O Jonas não vai morrer dentro da barriga da baleia. Ele vai ser expelido para fora para o seu propósito. Sabe o que é até que chova na terra? Até que Jesus volte. Até quando Jesus voltar para nos buscar, porque quando Ele voltar para nos buscar, nós estaremos alinhados pelo Espírito Santo nele. Jesus não vai buscar uma igreja desviada. Jesus não vai buscar uma igreja que esqueceu que está de casamento marcado. Gente, a igreja, ela pode até estar perdida, mas ela está de casamento marcado. E ela só vai ter noção disso. Ela só vai voltar para esse entendimento, para esse propósito. Sabe quando? Quando ela voltar a ouvir o Espírito Santo. O filho pródigo, para mim, é sensacional. Porque o filho pródigo, na minha visão, é a igreja. É a humanidade. O filho pródigo, na minha visão, é a humanidade. Quando ele cai em si. O filho pródigo cai em si. O meu pai é um bom empregador. Eu não vou ficar aqui comendo comida de porcos. O filho pródigo é a humanidade que lembra no teu espírito. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. O filho pródigo é a humanidade que Deus projetou à sua semelhança. Ele lembra, no teu espírito ele lembra, na eternidade eu tenho um pai. Porque a eternidade, ela não é um tempo, e a eternidade também não é um lugar, a eternidade é Deus. Então ele lembra no seu espírito, a humanidade, o avivamento vai ser tão chocante, que as pessoas vão cair em si, pessoas que nunca frequentaram o Evangelho, ou pessoas que frequentaram denominações e nunca conheceram o Evangelho. O avivamento vai ser tão estrondoso que as pessoas vão cair em si. Eu tenho um pai. Eu estou comendo comida de porcos, eu preciso voltar porque o meu pai é um bom empregador. Esse é o avivamento. O filho pródigo, quando Jesus fala do filho pródigo, ele está falando da humanidade sendo arrastada para o propósito de Deus. Então, gente, o que nós, enquanto igreja, temos que fazer? Nós temos que colocar Cristo em primeiro, se edificar como corpo, e os que chegarem a gente gerar vida para eles. Porque não é a igreja que vai dar o crescimento, não é a igreja que vai trazer as pessoas, não é a igreja que vai arrancar as pessoas, não é a igreja que vai fazer com que as pessoas caiam em si. É o Espírito Santo vai despertar no espírito das pessoas, para que elas caiam em si. Eu tenho um pai, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não posso usar meu corpo para prostituição, eu não posso colocar substâncias indevidas no meu corpo, eu não posso me cortar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso enganar as pessoas, eu não posso ser egoísta, porque eu tenho um pai, e o que o pai tem, e além disso, eu tenho uma casa onde eu vou morar, é um castelo. O avivamento é por meio do Espírito Santo de Deus. Gente, nós enquanto igreja, o nosso papel enquanto igreja é só discernir e entrar no cenário. A gente precisa discernir e entrar no cenário. O que eu preciso fazer enquanto igreja? Discernir o que o Espírito Santo está falando à igreja e entrar no cenário que Deus tem. Isso aqui é inevitável, isso aqui não é porque eu estou falando, eu não estou trazendo uma palavra nova, nossa, que revelação, uau, não, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Espírito Santo de Deus sabe o que Ele tem para nós, e a gente precisa entrar nesse cenário. Se a gente fechar aquela porta ali, falar, vamos ficar aqui até o Espírito Santo fazer alguma coisa, estou falando que nós vamos fazer isso, mas tenta. Nós vamos ficar aqui dentro dessa casa aqui orando até acontecer alguma coisa, até a gente entender o que nós temos que fazer. Aí o Espírito Santo vai falar, fica quieto. Porque às vezes o Espírito Santo fala para a igreja ficar quieto onde todo mundo está falando, como eu disse no início. Às vezes o Espírito Santo pede para a gente chorar quando todo mundo está sorrindo, festejando e a gente pranteando, em prol daqueles que estão festejando e perdidos. Às vezes Deus manda a gente festejar quando as pessoas estão pranteando,
porque nós triunfamos no meio do caos. A nossa condução, as nossas ações, elas não podem ser direcionadas por uma reunião em janeiro. As nossas decisões enquanto igreja, elas precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. A igreja não é uma empresa. A igreja precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. Amém?